Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre os sujeitos de direito. E dentro do sistema do direito, nós temos dois tipos de sujeito de direito. As pessoas físicas ou naturais e as pessoas jurídicas. Tá? Primeiro, a pessoa física ou natural é aquele indivíduo com a sua personalidade própria. E o que é essa personalidade? A personalidade para o direito, ela é a possibilidade que a pessoa tem, que ela nasce com essa possibilidade de desempenhar todos os seus direitos e os seus deveres, de acordo com o que fica estabelecido para a vida em sociedade. Nós já vimos que o direito é o que determina o que essas pessoas vão fazer. E isso, cada um de nós já nasce com esses direitos e essas obrigações. Entretanto, uma criança de 5 anos de idade não pode casar, certo? Então, esses nossos direitos, eles são nossos. A criança de 5 anos de idade tem esses direitos, entretanto, ela não tem ainda a capacidade para exercer aquele ato específico, que é o casamento, certo? Então, a capacidade é um limitador desses direitos da personalidade que cada um de nós, cidadãos, acaba nascendo já, tendo esses direitos, ok? Então a capacidade é essa aptidão que a pessoa vai possuir e vai adquirindo ao longo dos anos de vida direitos e vai exercer atos da vida civil e assumir obrigações, certo? Então, até os 16 anos de idade, todas as pessoas são incapazes, tá? Ela não tem possibilidade de sozinha gerenciar os seus atos da vida civil. Ela vai precisar de um responsável, um tutor, ok? E aí, quando essa pessoa fizer 16 anos de idade, ela entra meio que numa fase de estágio, tá? É quando nós falamos que ela é relativamente incapaz. Ou seja, ela adquire já uma parte dos seus direitos, mas ela deve ser sempre assistida, exatamente como num estágio, certo? Então a pessoa pode assinar um contrato de trabalho, por exemplo, como menor aprendiz, desde que os seus responsáveis ou os seus tutores assinem junto com a pessoa, certo? E a partir dos 18 anos de vida, automaticamente todas as pessoas adquirem capacidade e podem desempenhar livremente todos os seus direitos, que a gente tem com a nossa personalidade jurídica. Ah, professor Saulo, mas eu tenho um primo que ele nasceu com uma deficiência cognitiva. Então ele não consegue atuar sozinho para realizar qualquer atividade do dia a dia. Como que acontece com essa pessoa? Bem, nesses casos é necessário fazer um pedido judicial de interdição. Ela não é automática, certo? Então, para esses casos específicos, um juiz e o Ministério Público avaliam para verificar se essa pessoa realmente pode e até que limite ela pode exercer os seus direitos da vida civil. Ok? Isso tudo está... o começo disso tudo está ali nos artigos de 1 a 10 do Código Civil de 2002. Já as pessoas jurídicas, elas não existem fisicamente. Elas não têm materialidade, eu não posso encostar numa pessoa jurídica. Ela é uma pessoa virtual. Ela é uma criação do direito para possibilitar que determinadas relações pudessem acontecer. Imagine uma turma de faculdade que acaba criando querendo fazer uma formatura. Imagina todos os atos que precisa ser feito, uma contratação de fotógrafo, contratação de empresa, contratação do local onde vai ser desempenhada a formatura, o salão, todos os alunos terem que ir lá e assinar cada um individualmente. Ou podemos colocar para um âmbito maior ainda. Imaginem todos os acionistas da Petrobras tendo que assinar
qualquer contratação de funcionário acaba ficando inviável. Então o direito cria a pessoa jurídica para facilitar, ele coloca na mão de um ou de poucos, tá, essa responsabilidade por responder por aquela pessoa virtual. Tá? Então nós temos uma definição de pessoa jurídica que seriam associações ou instituições formadas para a consecução de um objetivo, e esse objetivo normalmente é o lucro, certo? E aí são reconhecidas pela ordem jurídica como sujeitos de ação, tá? Nós temos divididos, né, entre pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público podem ser externo, quando são de fora do país, tá? Como, por exemplo, estados, e nesse caso a palavra estados, ela se refere a países, tá? E outras organizações internacionais, como, por exemplo, a FAO, a ONU, a Unesco, o FMI, tá? A OMC. Várias dessas instituições internacionais, elas são consideradas como pessoas jurídicas de direito público externo. E também nós temos pessoas jurídicas de direito público interno, como, por exemplo, a União. O Brasil é uma pessoa jurídica de direito público interno. Cada um dos estados da federação, estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Acre, todos esses são pessoas jurídicas. Municípios também são pessoas jurídicas de direito público interno, ou alguns órgãos ou autarquias criadas pelo Estado, como INSS, IBAMA, etc. Ok? E nós vamos ter as pessoas jurídicas de direito privado. Essas se configuram por sociedades, que normalmente são sociedades empresariais, tá? Quando as pessoas se juntam para obter lucro, associações, que podem ser associações de bairro, clubes, ou até organizações não governamentais, se enquadram como associações sem finalidade lucrativas. Fundações. Fundação é quando uma empresa, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física acaba deixando um patrimônio com um objetivo específico, por exemplo, para cuidar do meio ambiente. Então ela separa uma parte do seu patrimônio, quer seja em vida ou pós-morte, para que um objetivo determinado, normalmente, né, sem nenhuma finalidade lucrativa, né, acaba tendo tentando atingir esse objetivo. Temos as organizações religiosas, sim, elas também são pessoas jurídicas de direito privado, e os partidos políticos também, tá? Claro que alguns membros do partido político acabam se elegendo e acabam fazendo parte daí de uma pessoa jurídica de direito público, mas o partido político em si é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Existem algumas situações dentro dessas relações de direito privado em que existe a possibilidade de se desconsiderar a pessoa jurídica quando há abuso, desvio de finalidade, certo? Então, essa pessoa jurídica que foi criada para um objetivo, ela acaba atendendo a algum outro objetivo. E aí você acaba conseguindo jogar dívidas ou obrigações da pessoa jurídica para a pessoa física em si. Tá? Por quê? Porque a pessoa jurídica, na verdade, ela é uma extensão dos direitos de personalidade das pessoas físicas que a compõem. Elas utilizam uma parte da sua responsabilidade por aquela pessoa jurídica. Então, se existe algum abuso, algum desvio de finalidade, uma lesão ao consumidor, lesão ao meio ambiente, lesão ao patrimônio, ao mercado, pode-se desconsiderar que essa pessoa jurídica exista e toda a responsabilidade vai para a pessoa física dos sócios. Ok, gente? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.